Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 22º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Esta semana é marcada, né, pelo golpe, evidentemente, que houve. As repercussões do golpe Renan Lewandowski, né? Mas muito mais do que isso, porque isso foi na semana anterior, muito mais do que isso pelas manifestações fora Temer, né? Eu devo dizer que elas, do ponto de vista tático, estão sendo extremamente bem-sucedidas. Por quê? Porque a versão que está se consolidando não, mas que está se difundindo por enquanto, é de que as manifestações são democráticas, pacíficas e a culpa pela violência tem sido exclusivamente da polícia que entrou de modo truculento, distribuindo pancadas e tudo mais. Né? Nós sabemos que isso não é nada assim, não é? As manifestações, essas fora Temer, elas estão sendo feitas para provocar a repressão policial, para vitimar inocentes. E aí, diante do inocente vitimado, aumenta a raiva da sociedade, com o despreparo da polícia, não é? No caso de São Paulo, com o governo tucano de Alckmin, que não reprimiu as manifestações contra o impeachment, ou a favor do impeachment, porque concordava com o impeachment, e uma série de outras explicações solertes. Não é? No entanto, a polícia, não só aqui, mas em quase todo lugar do mundo, é despreparada para enfrentar essa tática de vitimar inocentes. Ela só poderia evitar isso se em cada capacete de soldados da tropa de choque tivesse uma câmera GoPro, não é? Para entrar na guerra das versões, não é? E se ela começasse a agir cirurgicamente, prendendo apenas aquelas pessoas que já vão com coquetel Molotov, morteiro nas mochilas, etc. e tal. É claro que a maioria das pessoas que vão às manifestações fora Temer, elas são pacíficas, elas não vão querendo guerra, nem confusão, né? Mas é óbvio também que um pequeno grupo, isso sempre foi feito pela esquerda, né? Isso era a recomendação expressa das cartilhas de agitação e propaganda da Terceira Internacional, né? É claro que um pequeno grupo pode causar a repressão policial. Né? Isso aconteceu já em 2013, né? No momento em que as grandes multidões estavam consteladas, tudo ia bem. No final das manifestações, então, entrava uma série de grupos ditos black blocs, né? Que, na verdade, contavam com noias de periferia, até gente do PCC, não é, no meio, como depois se comprovou, não é, para a tarefa da depredação. Não é? Isso é uma tática não dos black blocs, mas de qualquer grupo minoritário. Quando você consegue levar às ruas multidões, não é necessário fazer nada disso e nem há repressão policial. Não é? Qualquer repressão policial fica desativada quando milhões ocupam as ruas. Portanto, é tática de pequenos grupos, é tática propagandística para criar uma comoção social quando, eventualmente, um inocente é atingido pela repressão da polícia, que, como eu falei, é sempre uma repressão burra e sempre desproporcional à ação. Esses grupos que fazem isso, é evidente que eles não estão pretendendo, através dessas escaramuças, tomar o poder de Estado, destruir o capitalismo, nada disso. Esses grupos que fazem isso simplesmente estão seguindo uma orientação do PT, né, de causar o caos, para que a antecipação das eleições apareça como uma solução milagrosa, salvadora. E para que tudo isso? Para salvar o Lula.
Ao insistir nessa tática, o que o Lula está fazendo é imolar o PT para se salvar, não é? É evidente. Não é? No entanto, isso do ponto de vista tático, está sendo bem sucedido, mas do ponto de vista estratégico, é um erro brutal. Por quê? Porque o PT não tem condições de alterar a correlação de forças nesse momento. O velho sistema político não está interessado em antecipar eleições e cortar parte dos mandatos. Não está ninguém interessado nisso. Né? Então, são alunos de universidades, pessoal do MST, do MTST, da CUT, da UNE, não é? Gente arrebanhada, não é? Para essa manifestação de São Paulo, lotaram ônibus na Unicamp para vir, de outras universidades do interior de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Né? Então, é uma ação, não é? Que não tem muita repercussão, a não ser que aconteça uma tragédia de grandes proporções, para fazer as instituições deixarem de se reproduzir no seu ritmo normal, vamos chamar assim. Né? Então, não vai haver antecipação das eleições de 2018, ao que tudo indica, é o mais provável. Então, para que vão servir essas manifestações? Criar um caos permanente nas ruas não é uma coisa suportável pelas instituições. Talvez por um período pequeno. Mas daqui até 2018, se não houver antecipação das eleições, são mais de 2 anos. Quem é que suporta isso? Não é? Mais cedo ou mais tarde, o Estado, que é uma estrutura milenarmente resiliente, vai intervir para colocar ordem top-down mesmo. Não é? Então, só haveria chance dessa tática dar certo, em termos estratégicos, vamos chamar assim, se o PT tivesse força para alterar a correlação de força. Ele não tem as Forças Armadas, ele não tem meios extraeleitorais e extralegais suficientes para resolver o problema, não é? Que é forçar a renúncia de Temer, convocar novas eleições, ou mesmo tomar o poder de modo ilegal, coisa que não está no horizonte, não há condições nem objetivas nem subjetivas para isso acontecer. Então, há um erro. E esse erro estratégico é que essa tática desesperada para salvar o Lula da cadeia, porque é disso que se trata, né? No fundo é isso. Não é nem o PT que está sendo salvo com isso, é o Lula, não é? O Lula ele se apossou do PT de uma maneira tal que os destinos estão confundidos, imbricados, indissoluvelmente. Não é? E como no PT não há ninguém capaz de dizer isso ao Lula, e como a direção do PT não se desvencilha de Lula e da sua máfia, então as coisas estão misturadas. Não é? E a salvação de Lula é um palanque. Só que o palanque de 2018 está muito longe, não é? Então, manter essa tensão permanente até lá não é possível, não é suportável e não vai ser aceitável nem pelo Estado e nem pela sociedade, que não gosta desse tipo de manifestação onde há violência, onde há depredação e tudo mais. Não é? Então, na guerra de versões, do ponto de vista tático, o PT saiu vitorioso nas manifestações fora Temer desta semana. Do ponto de vista estratégico, ele está entrando num buraco. Ele está entrando num buraco que é sem saída, não é? Com as forças de que ele dispõe. Não é? E com, inclusive, a capacidade de influência que ele tem a esta altura do campeonato, em que começam a surgir os verdadeiros esquemas, que são a base do poder do PT, como o que eu estou chamando de fundão, que é o petrolão nos fundos de pensão, né? E que é totalmente petista, né? Organizado pelo velho falecido Guxiquem, né? Depois com Berzoini, Vacari, essa articulação toda feita para Lula, e com operadores como Sérgio Rosa, Wagner e outros. Não é?
Guilherme Lacerda, se não me engano, não é? Ou seja, nos fundos de pensão houve uma tomada de poder, um assalto, quase que nas mesmas proporções do que houve na Petrobras. E mais cedo ou mais tarde vai sair o esquema no BNDES. Então, como a Operação Lava Jato não vai parar, as operações congêneres à Lava Jato não vão parar, manter tudo isso, não é? Todo esse esquema de confronto e de contestação do governo constitucional de Michel Temer, para conseguir antecipar, se não conseguir antecipar as eleições, antecipar a campanha e criar um clima de guerra por 2 anos, isso é muito difícil acontecer. Não há condições políticas para isso acontecer. Até a próxima semana e um grande abraço.